Contraponto a Jones Manuel nessa treta que está varrendo a esquerda brasileira no dia de hoje. Salve galera, esse é o Correio do Sul Global, o canal que trata dos assuntos relacionados aos países de desenvolvimento segundo a visão desses mesmos países. E desculpa falar para vocês, mas é porque eu já ia fazer esse vídeo e acabou acontecendo algumas coisas no dia de hoje. Esse vídeo não é para falar sobre treta de Jones Manuel com o Ian Neves, apesar de que eu acho que o Jones Manuel está um pouco mais certo nessa situação, porque o povo brasileiro, quando procura o YouTube, ele não está afim de estudar, né? Ele está mais afim de ter acesso a entretenimento, e a forma que muitas vezes o político tem de fazer isso é fazer um debate, mesmo que seja um debate contra o deserto de ideias, né? E aí o Jones Manuel sai na frente. Eu acho que ele está um pouco mais certo nessa situação, nessa história. Mas o vídeo não é para falar sobre isso, não. O vídeo é para falar sobre um assunto que é recorrente aqui no canal, né? O Jones Manuel colocou recentemente um vídeo relacionado aos BRICS, né? Inclusive ele chama a instituição até de uma instituição reformista, na acepção que os comunistas gostam de dar a palavra reformista, né? Como sinônimo de social-democracia. Confesso que essa situação eu não entendi muito bem. Mas ele fez um vídeo demonstrando a opinião que ele tem sobre aspectos mais amplos, né, do que ele e a organização dele entendem como sendo os BRICS hoje, né? E aí eu considerei importante fazer um vídeo no Correio do Sul Global para colocar aqui meus contrapontos com relação à fala dele, que foram boas em uns aspectos, mas em outros aspectos eu não considerei tão boas, achei fracos, né? Mas primeiramente, eu gostaria de dizer, nunca fiz um vídeo falando assim, esse é o primeiro vídeo falando de algum outro youtuber, né? Infelizmente a gente tem que fazer determinadas coisas para conseguir um maior engajamento, né? Da esfera do YouTube, das redes sociais. E desses todos aí, o que eu vejo com um pouco mais de frequência é o Jones Manuel, né? O José Cobori também, o Elias Jabbour eu vejo bastante. Porque também vejo bastante, tenho visto menos ultimamente o Rubem Gonzalez, e gosto também muito do Robson Farinazzo, da Arte da Guerra, né? Então são esses os que eu vejo mais. E confesso que eu não vejo muito o Ian Neves, enfim, porque meu pensamento costuma não fechar muito com o dele, e eu tenho uma opinião bastante parecida com a que o Frederico Krepp tem, da forma como eles falam de política, principalmente no trabalhismo. Eu acho que é completamente fora de propósito, inclusive. Mas, falando sobre o vídeo do Jones, que ele falou sobre os BRICS, né? Eu dei uma olhada, né, naquilo que ele falou e fiz algumas anotações que eu acho importante que sejam feitas para fazer o contraponto, né? O vídeo, afinal de contas, é sobre o contraponto dos apontamentos que ele fez no vídeo dele, né? Ele apontou, obviamente, que é uma verdade, né? Que a multipolaridade não é sinônimo de luta contra o imperialismo, sem dúvida nenhuma, né? Mas quando a gente fala sobre a multipolaridade, a gente tem que levar em consideração uma coisa que é essencial, que a importância da multipolaridade é que a gente consiga encaixar, independentemente de qual seja a nossa filiação política, aquilo que seja o mínimo, né, do interesse nacional de um país, que no caso do Brasil é uma vítima recorrente do imperialismo desde que ele nasceu, né? Desde 22 de abril de 1500, né? Não vou entrar aí nas polêmicas dos detalhes se o Brasil foi descoberto antes, se foi descoberto depois, se foi descoberto no dia 22 de abril, se foi descoberto no Porto Seguro, que não isso não é importante, isso seria contraproducente. Mas desde que o Brasil foi fundado enquanto colônia de Portugal, é um país que é vítima do imperialismo, né? Então você ter um conjunto de países que buscam renovar o ordenamento global
a partir né, tentando criar uma nova ordem mundial a partir de bases mais favoráveis para o Brasil, deveria ser o básico do básico do básico do interesse nacional, dadas as dificuldades históricas que o país enfrentou perante as potências europeias. Nasceu como uma colônia de uma potência europeia, não é verdade? E aí o Jones partiu para uma caracterização dos países que compõem os BRICS, né? E aí eu achei que teve uma questão muito errada quando ele definiu a Índia como, entre aspas, amiguinho dos Estados Unidos. A gente precisa ter um pouco de cuidado ao falar da Índia, porque o que acontece? De fato, a Índia é um país capitalista periférico. E a Índia, ela tem um processo, só que a gente precisa entender um pouco da sociologia da elite indiana, né? É importante a gente ter isso em mente. A Índia existiu, o subcontinente indiano existiu até a década de 1840 como um ajuntamento de estados que paulatinamente foram sendo conquistados pelo Reino Unido, até chegar um momento de um equilíbrio político dentro do continente indiano que ficou inviável que existissem estados independentes do chamado Raj britânico dentro do subcontinente indiano, seja esses estados muçulmanos, lembrar que nessa época as fronteiras dos estados do subcontinente indiano, que eram muçulmanos e hindus, é muito diferente do que era hoje. E as fronteiras entre a Índia e o Paquistão e o Bangladesh foram feitas apenas em 1947. Antes disso, como existe hoje ainda minorias muçulmanas dentro da Índia e minorias hinduístas dentro do Bangladesh e do Paquistão, mas naquela época a distribuição geográfica era muito diferente. Tanto é assim que quando teve a independência da Índia, em 1947, essa independência ficou caracterizada como a maior migração da história da humanidade, porque os hinduístas tiveram que sair dos territórios que fariam parte do Paquistão, que seria o Estado Islâmico, o Estado de maioria islâmica dentro do subcontinente indiano, e as populações hinduístas e as populações muçulmanas que estavam dentro da Índia precisavam ir até os territórios que fariam parte do Paquistão, né? Que acabariam se dividindo em 1971, né? Porque o Paquistão Oriental acabou entrando num processo de independência até apoiado pela Índia, direta e indiretamente, que acabou virando o Bangladesh, enquanto que o Paquistão Ocidental continuou sendo a República do Paquistão. Bom, mas é importante salientar o seguinte, que no processo de colonização da Índia, na época do Raj britânico, a elite indiana ela se conformou como uma elite exploradora, uma elite intermediária, exploradora do povo indiano de uma maneira geral, mas sempre subalterna às autoridades coloniais enviadas pelo Império Britânico. E, obviamente, existiu um processo de modernização econômica via imperialismo, que houve também um processo de grande pauperização do subcontinente indiano, um processo clássico de imperialismo, uma vez que a Índia era uma colônia, mas acabou criando também uma casta empresarial ligada ao Raj britânico de indianos que eram ultra ligados também às tradições, às tradições da religião indiana, das questões características culturais do povo da religião hinduísta e também dos muçulmanos daquela região do mundo, e que dentro da realidade indiana, né, as elites brahmanes, né, que são justamente dentro daquele sistema de castas, a elite, a nata da sociedade, eles que eram originalmente os sátrapas, né, que eram os soberanos, os marajás, que eram soberanos dos estados indianos, eles passam a fazer parte de uma exploração imperialista por meio de empresas capitalistas que eles estavam constituindo. Mas veja, do ponto de vista sociológico, eles não são uma classe como a classe burguesa na Europa medieval, que paulatinamente foi desafiando a classe feudal
ao ponto de fazer um conjunto sistemático de revoluções burguesas e, ao fim e ao cabo, constituir um Estado burguês, né? Essa classe, que é a nata da elite indiana, que são os brahmanes e outras subcastas que existem dentro daquela forma de concepção da sociedade, eles com o passar dos anos, com o passar das décadas, eles acabaram se tornando cada vez mais intolerantes com a colonização britânica. Eles acabaram, ao fim e ao cabo, conseguindo a independência do Reino Unido, e eles mesmos começaram a ter um sentimento de anti-britânico, um sentimento anti-ocidental também, né? O próprio Mahatma Gandhi, ele era tradicionalista no sentido de que ele acreditava que a Índia tinha que seguir a constituição de um Estado que fosse bom para os indianos, sem necessariamente seguir os preceitos de fundamentação da sociedade ocidental, ou da filosofia ocidental, ou da religião ocidental, apesar de que ele respeitava muito Jesus Cristo. Ele não gostava era dos cristãos, né? Então, dessa maneira, não dá para dizer que, por causa da rivalidade que eles têm com o Paquistão em primeiro lugar e com a Índia em segundo lugar, eles sejam amiguinhos ou aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são aliados de ocasião. Os indianos, eles têm uma ojeriza ao Ocidente, têm uma ojeriza ao imperialismo, mesmo tendo uma classe de empresários capitalistas hoje que mandam na Índia e que perseguem um capitalismo autônomo. Mas isso não quer dizer que, do ponto de vista estratégico, eles sejam pró-Estados Unidos. E a maior prova disso é que, da independência indiana até o ano de 1991, além dos indianos serem um daqueles povos, um daqueles países que mais personificavam o espírito de Bandung, que foi feito lá na Conferência de Bandung, em 1955, os indianos, eles não só eram grandes importadores de armas ocidentais, como eles eram também maiores importadores ainda de armas soviéticas. Então, os indianos, eles têm uma relação de longa data com os russos, né? Que, obviamente, naquela época estavam dentro de um Estado revolucionário, e eles, para se defender também de ameaças do Ocidente, eles se permitiam comprar armas da União Soviética, de modo que eles se equilibram numa relação em que seja bom eles terem boas relações com as potências ocidentais, da mesma medida que eles buscam realizar seus desejos, seus interesses também nas suas relações com os BRICS. Então, essa definição da Índia como amiguinho dos Estados Unidos ou amiguinho do Ocidente, né, não é tão correta. O que, obviamente, foi abordado por ele e deve ser dito é que os conflitos primariamente, né, que eles têm com o Paquistão e os problemas de fronteira que eles têm com a Índia, pelo menos na minha concepção, são os conflitos em potencial que podem destruir os BRICS. Por quê? Porque o destruir um eventual adensamento institucional dos BRICS no futuro, porque, de fato, os BRICS não são nem sequer um bloco, e isso ele disse e está certo dizer, tanto pela falta de adensamento institucional. Mas esse adensamento institucional ele pode vir a acontecer no futuro, e uma das coisas que não pode acontecer é justamente um conflito que envolva a Índia e a China, e uma das formas de envolver um conflito entre esses dois países é se a Índia entrar em guerra com o Paquistão, por exemplo, o que é muito difícil que ocorra, mas há escaramuças em fronteira, mas é difícil que ocorra pelo fato dos dois países serem potências nucleares. Mas é sempre um problema, né? Porque o que acaba acontecendo é que muitas vezes a Índia acaba tendo que ter relações com Israel, por exemplo, porque o Paquistão acaba tendo relações com grupos islâmicos e também com a inteligência de outros países que acabam escolhendo de lado a lado num eventual conflito entre os dois países. E aí, nesse contexto, como só existe um país hinduísta no mundo, que no caso é a Índia, né? Então ele acabaria ficando isolado dentro de um contexto onde boa parte dos seus vizinhos são países muçulmanos. Então, obviamente, que apesar de não ser amiguinho dos Estados Unidos, no contexto de guerra, obviamente,
a Índia iria acabar tendo acabaria requisitando ajuda militar dos Estados Unidos da América, né? Apesar de tecnicamente eles não serem melhores amigos. E a própria questão da taxação muito forte do Trump em cima da Índia reforça isso que eu estou dizendo, né? Apesar do Trump ser meio maluco, né? A taxação em cima da Índia, ela vai ser, inclusive, em termos de média, bem maior do que a do Brasil. Uma outra questão também que a gente deve levar em consideração é o fato da Rússia não ser um Estado revolucionário. Isso é um fato também. Mas a gente também precisa estudar a sociologia da oligarquia siloviki, né? A oligarquia siloviki, segundo o professor Ricardo Cabral da Escola Superior de Guerra, um cidadão que recorrentemente faz lives com o professor Robson Farinazzo no canal A Arte da Guerra, ele tem uma boa explicação da ascensão da oligarquia siloviki na Rússia. E é bom lembrar que a oligarquia siloviki se mantinha dentro de alguns pressupostos, né? Antes da queda da União Soviética. A primeira delas é que eles eram dirigentes de grandes estatais do Estado soviético que mandavam dólares para fora do país para que, no caso de uma destruição da União Soviética, e obviamente esses dirigentes das empresas estatais acabaram concorrendo para a destruição da União Soviética, no momento em que a economia soviética tivesse em frangalhos, eles teriam dólares no exterior e aí eles poderiam recomprar as empresas que eles já conheciam e que eles já conheciam a estrutura produtiva, que foi o que de fato aconteceu, né? Foram esses oligarcas russos que compraram majoritariamente o aparato industrial da Rússia depois que a União Soviética acabou e dos outros países, das outras repúblicas soviéticas também. E eles faziam isso com o apoio da própria KGB na época, né, que hoje em dia acabou se transformando na FSB, porque eram os agentes secretos que faziam essa movimentação de dinheiro, essa movimentação de dólares, que os próprios oligarcas conseguiam porque a União Soviética vendia gás, petróleo, encanado, né, para os países da Europa Ocidental. Então era a própria Europa que despejava dólares dentro da União Soviética. Quando a União Soviética acabou e houve a questão da compra do Parque Industrial Soviético pela oligarquia siloviki, obviamente pessoas que faziam parte da KGB, como era o caso do Vladimir Putin, sabia de todo esse trânsito, sabia de todo esse trâmite. Então foram grupos que cresceram juntos e chegaram ao poder dentro da Rússia republicana. E apesar de fato eles não fazerem parte de um Estado revolucionário, eles têm interesse, obviamente, no ganho de poder dos BRICS, né, no aumento das relações comerciais entre esses países, mas eles, ao fim e ao cabo, fazem parte dos espólios da União Soviética. As pessoas não mudaram, no final das contas. Os dirigentes das estatais soviéticas viraram a oligarquia siloviki. E a KGB acabou virando a FSB, sendo que o presidente da Rússia é um ex-agente soviético que foi cria também do Estado soviético e do sistema educacional soviético, né? Então, eles de alguma forma são aquilo que sobrou do Estado revolucionário. O Estado revolucionário fez a Rússia moderna, fez a Federação Russa. São as mesmas pessoas, né? Eis o ponto. De modo que a Federação Russa é o Estado sucessor da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, isso é reconhecido até pelo direito internacional. Bom, agora com relação à China, muitos comunistas cobram da China que ela tenha um comportamento mais parecido com o comportamento que a União Soviética tinha em relação ao Kuomintern. Só que existe a questão do socialismo com características chinesas, tem algo muito importante a ser dito, né? Porque a China não tem o interesse pragmático na remodelação do capitalismo, porque ela acredita que a sua forma de socialismo é melhor, torna o país especial, sui generis, de modo que a China não tem o interesse
em exportar o seu modelo de revolução, porque isso seria dar para outros países a vantagem que a China tem, que ela não quer que os outros países tenham. É uma relação com a revolução que é completamente diferente, né? Eles não propagandeiam a revolução que eles fizeram, porque eles acreditam que é melhor eles manter a revolução da forma como eles fizeram com eles, não vender esse modelo. Com relação ao Brasil e África do Sul, outros países também dos BRICS, né, porque agora é BRICS+, eu acho que, aí eu concordo com ele, eu acho que é mais ou menos por aí sim. O Brasil é um país que não tem grandes excedentes de poder, para parafrasear o ex-chanceler Ramiro Saraiva Guerreiro. De modo que, apesar de não ser um bloco, né, para que haja viabilidade dos BRICS, é importante que haja um adensamento institucional. Mas é importante também a gente falar sobre qual é o lugar do BRICS no mundo, né? Porque, de fato, o BRICS não é um bloco de países. Mas tão importante quanto você ser alguma coisa é aquilo que as pessoas acham de você, né? Por exemplo, o grande instrumento do imperialismo na atual quadra histórica, o principal instrumento de hard power, é a OTAN, né? Então, obviamente, os Estados Unidos plasma a visão dele antagonizada num outro polo de poder, obviamente aquele país que hoje em dia, e isso também é um pouco... Bom, a gente teria que entrar numa discussão entre perspectiva realista e idealista, né? Perspectiva realista e liberal. Mas, dentro daquilo que é a perspectiva da OTAN, a grande, ou pelo menos a forma como Washington plasma os seus rivais, né? Quem seria o grande rival dos Estados Unidos seria a China. A China, por si, ela tem, além dos BRICS terem pouco adensamento institucional, o BRICS acabou nascendo de um acrônimo formado por um economista de Nova York chamado Jim O'Neill, lá no ano de 2009, justamente para agrupar países que eram bons para se fazer investimento naquela data, né? E que davam grande retorno, né? Que era o caso da China, da Índia, da Rússia e do Brasil. Na verdade, a China acreditou nessa ideia e começou a tentar fazer dali um conjunto de acordos para que esses países pudessem reformar instituições juntos, né? Dali surgiu o Banco dos BRICS, dali surgiu o arranjo contingencial de reservas, que acaba que meio que não é usado porque os parceiros sêniores dos BRICS, né, eles têm um nível de endividamento controlado, seria muito bom para a Argentina, por exemplo, só que a Argentina rechaçou permanecer e participar dos BRICS, né? E dessa maneira, quando os BRICS nasceram, eles meio que eles acabaram nascendo para reformar as instituições globais. Isso, há uns 10 ou 15 anos atrás, era algo que era muito comum no discurso dos BRICS, mas que acabou mudando, né? Mas como estava falando da OTAN, a OTAN plasma na China um rival. Para cobrir esse espectro militar, né, da questão na China no mundo, juntamente com a Rússia, adensou-se a relação diplomática entre as duas potências do Heartland asiático, né, para emular a doutrina de Mackinder, que é a relação entre a China e a Rússia. Mas mais do que isso, a Rússia tem feito acordos militares com países que são da sua esfera de influência. A Rússia fez um acordo militar com a Coreia do Norte recentemente, fez um acordo militar com Belarus, está fazendo um acordo militar com Cuba também, fez um acordo militar agora e tem um acordo militar com a China, que não é formal ainda, mas também adensou institucionalmente suas relações militares com o Irã, na última crise que o Irã teve com Israel. O que nós podemos dizer disso? É que, de fato, o eixo que combate a OTAN é o eixo China e Rússia.
não é? E o BRICS ele não tá nesse rol de enfrentamento, porque você tem a questão da Índia, das próprias rivalidades militares que ele tem com o Paquistão, que não é BRICS, mas que ao fim e ao cabo o próprio Paquistão acaba confiando muito na China, então seria um conflito militar entre dois países que fazem parte dos BRICS, né? E é isso, né? Só que o mundo liderado pelos Estados Unidos não tem só a OTAN, né? Um outro grande meio que os Estados Unidos têm de manter a ordem global, a sua imagem e semelhança, é a utilização do G7. E hoje em dia, se você for olhar bem, o grande medo dos Estados Unidos e aquilo que ele compara ao G7 no entorno daquilo que é a esfera de influência chinesa, aí sim ele vai apontar os BRICS. Então os BRICS eles não vão ser aquilo que eles queriam ser no começo, que era reformar as instituições globais, até porque eu acredito que os próprios BRICS eles enxergam que não há necessidade de se reformar as instituições criadas em 1945, como, por exemplo, a ONU. A ONU em si ela não precisa ser reformada. A Assembleia Geral, ela hoje em dia, ela é praticamente toda contra o conjunto de 40 países que fazem parte da OCDE, por exemplo. Eles votam contra majoritariamente, ou só votam a favor quando o voto é comprado por meio de uma barganha política. Mas, no geral, a Assembleia Geral da ONU, ela vota contra os países desenvolvidos, né? Então, não é uma agenda tão, como eu posso dizer assim, tão urgente você mudar hoje em dia as questões relacionadas à Assembleia Geral e o corpo da ONU, porque existe um consenso, praticamente um consenso anti-imperialista hoje na Assembleia Geral, né? De modo que aquilo que o BRICS acaba antagonizando é justamente o G7. E o próprio G7 acaba enxergando no BRICS o seu rival. E o G7 também não tem grande adensamento. O G7 ele se reúne, ele faz um conjunto de acordos e, como por exemplo, em 1985 fez o Acordo de Plaza, que acabou ferrando o Japão, eles acabam editando isso. O BRICS ele vai mais ou menos pelo mesmo caminho, só que eu acho que o BRICS deveria se adensar institucionalmente, estou falando muito esse termo hoje em dia, mas ele deveria se adensar muito institucionalmente para que dentro do BRICS crie uma organização que seja congênere da OCDE, né, que digamos assim, o Clube dos Ricos, né, entre os países desenvolvidos, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento dos Estados. Eu acho que há um espaço para criar-se um organismo dentro dos BRICS que seja um congênere da OCDE. Bom, mas enfim. Então é isso. No final das contas, o BRICS é um grupo que se reúne e ele é mais ou menos o grupo que antagoniza com o G7. É basicamente isso. Eu discordo também da definição que ele deu que o BRICS não é importante do ponto de vista econômico. O BRICS é importante para a China porque é importante que faça corpo, né? E que o BRICS cresça, né, de alguma maneira. E o que eu digo é factual, porque em 2021, foi 2023, estamos em 2025. Em 2023, os países do BRICS acabaram fazendo BRICS+. Eles acabaram colocando mais 7 países dentro do BRICS. Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Irã, mais quem? Indonésia, uma grande economia, mais Argentina e Arábia Saudita. A Arábia Saudita acabou não homologando na sua lei interna, acabou não entrando, e a Argentina entrou, mas saiu quando o Milei entrou. Quando o Milei se tornou presidente, a Argentina acabou saindo dos BRICS. O que, obviamente, a China vai fazer cobrar o preço, né? Bom, mas por que isso é importante dizer? Porque, de fato, a China ela tem o Belt and Road Initiative, que, na verdade, é a Rota da Seda, o que a gente chama em português de Rota da Seda. Mas o que a China faz com a Rota da Seda não é ser um grupo de países e que isso não tenha
importância econômica tem importância econômica e, inclusive, a China ela procura, os outros países também procuram sistematicamente adensar as suas relações comerciais, de modo que o BRICS tem uma taxa de crescimento do seu comércio entre os seus países que é bem maior do que a média global, maior também do que a média dos países desenvolvidos, né? Na realidade, a gente poderia dizer que a Rota da Seda é o plano Marshall chinês, né? Obviamente que quando a gente fala tudo isso, a gente percebe que a China tem uma centralidade muito grande dentro dos BRICS, né? Mas a China faz da Rota da Seda aquilo que seria o seu plano Marshall. E a prova, e assim, é importante a gente dizer também, não é que a Rota da Seda seja economicamente mais importante. Muito daquilo que a China promete, a China acaba não realizando em termos de investimento. Ela realiza muita coisa, mas não acaba realizando tudo. E já outros projetos que a China tem um interesse geopolítico e institucional maior, ela acaba tirando da Rota da Seda, como é o caso que ele até citou no vídeo dele, o caso do Irã, que vai receber algo em torno de 300 bilhões e 400 bilhões de dólares, 350 bilhões de dólares, vamos colocar dessa forma, em investimentos para investimento em infraestrutura e reestruturação da sua indústria interna. O Irã é um país relativamente industrializado, né? E esse projeto, como ele tem uma importância geoestratégica para a China, ele está fora da Rota da Seda, né? Ele a China colocou do lado de fora, né? Obviamente que quando se fala do centro do imperialismo, ele acabou colocando as questões de Israel e da Palestina, que na minha concepção não é uma questão central para os BRICS, apesar de que foi uma questão central para o projetamento de poder militar do Irã dentro da concepção de estratégia de cerco de Israel feita pelo general iraniano Qassem Soleimani, que utilizava, dentre outras coisas, o Hamas na faixa de Gaza para cercar Israel militarmente. E como depois do cessar-fogo o Irã acabou deixando de... E também não teve mais condições geoestratégicas, não teve mais condições logísticas de entregar armamento para o próprio Hamas, né? O Hamas acabou... O povo palestino na faixa de Gaza acabou sendo encurralado, de modo que isso viabilizou o genocídio que está sendo praticado contra o povo palestino nesse momento, né? Que é uma das coisas mais abjetas que tem acontecido no século XX. Eu acho que é um grande genocídio do século XX, né? Então, é importante destacar que a gente tem toda a solidariedade, né, com o povo palestino, e a gente espera que aquela crise de fome e aquela matança acabe o mais rápido possível, porque Israel definitivamente está cometendo um crime hediondo, né? Hediondo. Não tenho nem palavras para explicar. Mas é importante que seja dito o seguinte: a China, por exemplo, ela tem interesses tecnológicos em Israel, então ela não cessa relações diplomáticas ou comerciais com Israel. A Colômbia pode, mas a gente pode também falar um pouco sobre a Colômbia, que não é uma questão é uma questão pragmática, não é uma questão de você simplesmente querer e fazer, é uma questão de poder. A Colômbia pode cortar relações diplomáticas ou comerciais com Israel, porque talvez não faça tanta falta, né? Já o caso da Rússia, boa parte dos cidadãos israelenses, a Rússia enxerga como seus próprios cidadãos, porque boa parte dos judeus que formaram Israel eram judeus ashkenazi que tinham cidadania do Império Russo. Então, para a Rússia, boa parte daqueles judeus que vivem lá, eles são cidadãos russos. Então não é interesse da Rússia romper relações com Israel. Mesmo porque, se Israel for destruída, boa parte daqueles israelenses que lá estão, muito provavelmente podem voltar para a Rússia, porque eles têm direito à cidadania russa, né?
não é interesse dos russos que aqueles judeus que lá estão morram, porque se houver uma segunda diáspora, boa parte deles volta justamente para o território russo, né? Porque, além disso, durante 2000 anos de história, boa parte dos judeus encontraram asilo em terras russas, né? Em terras dos antigos povos eslavos, etc. De modo que esses países não se veem, assim como o Brasil e outros países, se veem cooptados a manter relações normalizadas com Israel por causa dos seus interesses econômicos. A Colômbia pode romper relações diplomáticas e comerciais com Israel, porém, a Colômbia ameaçou agora entrar no Banco dos BRICS, não ser membro dos BRICS, apenas entrar no Banco dos BRICS. E isso já causou espécie em Washington. Talvez a Colômbia não entre no Banco dos BRICS. Olha a situação. Mas isso é para mostrar que a gente não pode fazer conta com a carteira dos outros. A Colômbia efetivamente pode fazer mais do que o BRICS e dar as costas para Israel e dar todo o apoio ao povo palestino. Os outros BRICS não podem. No entanto, a Colômbia não pode entrar no Banco dos BRICS, porque ao menor sinal que a Colômbia dê, que o Estado colombiano dê, que ele está se bandeando para o lado da China, os Estados Unidos aí sim ele vai pegar todo o seu aparato militar dentro do território colombiano e vai desestabilizar o país, porque na verdade os Estados Unidos está dentro da Colômbia. Não é para proteger a Colômbia e o cidadão colombiano, é para fazer com que a logística da droga saia da Colômbia e vá para os Estados Unidos de maneira completamente segura. Então, se eles quiserem pegar os cartéis da Colômbia e botarem os cartéis da Colômbia para destruir a Colômbia de uma vez só, né, com todo o aparato militar que eles têm lá dentro, eles vão fazer. E isso é o que há de mais importante. Os países dos BRICS eles vão agir pragmaticamente, da mesma forma que a Colômbia pode agir pragmaticamente. Se a Colômbia entrar no banco dos BRICS à revelia do interesse dos Estados Unidos, a Colômbia não precisa nem ser membro pleno dos BRICS. Mas os Estados Unidos podem retalhar em relação à Colômbia. E o imperialismo é assim, cada um tem uma carteira, e cada um pode gastar com aquilo que cada país pode. Querer não é poder, né? Eis o ponto. E ao fim e ao cabo, na questão do Estado palestino, como o pragmatismo ele é fundamental nas relações internacionais, é possível que nesse mês de agosto os grandes fiadores do Estado de Israel, desde a Declaração de Balfour, lá em 1917, ao caso do Reino Unido mais especificamente, pode ser que esse mês o Reino Unido reconheça o Estado palestino e outros países europeus também. Porque os países europeus temem que o genocídio do povo palestino também cause furor no meio da população islâmica que habita os países da Europa Ocidental. Como eles querem evitar insurreições internas, insurreições urbanas e evitar também ataques terroristas dentro dos seus respectivos territórios, pode ser até que o milagre do reconhecimento do Estado palestino pelos Estados imperialistas ocorra nesse mês, para você ver como é que o mundo está mudado, né? Você vê que as coisas andam meio esquisitas para o lado dos países da Europa Ocidental. Então, portanto, o BRICS seria um desses organismos multilaterais que estaria no bojo de potências do eixo China e Rússia, principalmente, como forma de questionar e derrubar a ordem estabelecida pelos Estados Unidos da América em 1945. Né? E, no final do vídeo, ele acaba falando daquilo que seria a importância do multilateralismo, né? Que, na minha concepção, seria muito mais uma questão do relacionamento bilateral entre Brasil e China, que o Jones Manuel acaba falando, sobre transferências tecnológicas, eventualmente até os empréstimos relacionados à Rota da Seda e outras coisas, que aí eu também acho que deveria entrar uma discussão sobre dívida soberana e interesse nacional, né? Só para compartilhar um fato com vocês, aconteceu recentemente um financiamento que a China fez no âmbito da Rota da Seda para a construção de um porto na cidade de Colombo, no Sri Lanka, capital do Sri Lanka, capital política e econômica. E o que acabou acontecendo foi que o Sri Lanka acabou não tendo condições de pagar
a construção desse porto, que obviamente foi um grande incremento, uma grande obra de infraestrutura para a infraestrutura, né, do país. E aí o governo do Sri Lanka não teve condições de pagar, e aí a China acabou tomando o porto, e quem está operando o porto hoje é uma empresa chinesa. Então, eu acho que existe menos riscos, né, de você ter um debt trap, uma armadilha de dívida, com os empréstimos que os chineses disponibilizam, porém, há riscos, e o Sri Lanka está aí para não nos deixar mentir. É importante a gente sempre ter em mente que os chineses também não fazem nada de graça, né? E a gente, para quem é socialista, para quem é revolucionário, mais especificamente, uma perspectiva que os chineses têm do mundo, não dá para ficar sonhando com revoluções se fiando no governo chinês, né? Os tempos de coma interna acabaram. Bom, mas é isso. Eu acredito que deu para estabelecer que, dentro daquilo que é o planejamento chinês e dentro da forma como os países ocidentais veem, o BRICS é um congênere do G7. Já houve algum avanço institucional dentro do BRICS, mas falta muito adensamento institucional, falta concertação militar, muito, muito claramente. Mesmo as alianças entre China e Rússia não colocam o nível de cooperação militar entre China e Rússia no mesmo nível da OTAN, e ainda há rivalidades militares dentro dos próprios BRICS, e o próprio João de Manuel falou isso muito bem, mas havia algumas imprecisões que, ao fim e ao cabo, acabaram sendo, pelo menos eu acredito, né, sendo parte de um argumento de contraponto àquilo que ele colocou no vídeo dele. Agora que o vídeo acabou, vocês podem continuar discutindo aí sobre tretas de esquerda entre Jones Manuel e Ian Neves, tá? Bom, o vídeo acabou. Até o próximo vídeo. Tchau, muito obrigado.